Esta semana, o SE1 apresenta a rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do estado melhor colocados na pesquisa IPEC. E por ordem de sorteio, o entrevistado de hoje será o candidato delegado Alessandro, do PSDB. A entrevista terá duração de 20 minutos, sendo o último minuto para as considerações finais. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora, com a colocação do nosso cronômetro. Boa tarde, candidato. Bem-vindo aqui ao SE1. O senhor, na eleição de 2018, em que se elegeu para o Senado Federal, declarou apoio ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas qual a proposta do atual presidente fez o senhor declarar apoio a ele? E o que ele apresentou de diferente do que tinha levantado como bandeira, que mais tarde fez o senhor mudar de opinião e se voltar contra as ideias dele? Bom, primeiro, boa tarde, Sônia, obrigado pelo espaço. Em 2018, no segundo turno, já como senador eleito mais votado de Sergipe, eu declarei voto em Jair Bolsonaro. O meu voto foi motivado pelo sentimento de não permitir um retorno do PT ao poder. O entendimento de que aquele era o melhor caminho para ter o combate à corrupção em Sergipe, no Brasil como um todo. Na verdade, depois, quando você tem o primeiro semestre ainda de 2019, você percebe que não foi o caminho perseguido pelo governo. Pelo contrário, você teve uma ligação com grupos do Centrão e do próprio Partido dos Trabalhadores para desmontar toda a estrutura de combate à corrupção que nós tínhamos antes de 18. Isso já foi manifestado em várias entrevistas, esse arrependimento por conta da declaração de voto. Mas especificamente o ponto em que fez o senhor justamente mudar de ideia, ou foi uma série de... Nós tivemos no primeiro semestre de 2019 a apresentação de um pedido de CPI, CPI da toga, ficou conhecida nacionalmente, para apurar eventuais desvios por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores. Eu entendo que é necessário que qualquer cidadão, numa democracia, esteja submetido à fiscalização e controle. Os ministros não estão. A atuação do presidente da República foi contrária a essa CPI. Teve um acordo completo, inclusive o relator para arquivamento da CPI foi o senador sergipano, Rogério Carvalho, e você teve ali votos do PT, do Centrão e dos bolsonaristas contra uma apuração. Ali ficou claro que não ia mudar nada. Candidato, o senhor, no exercício da sua atividade dentro do Senado, chegou a protocolar uma proposta de emenda ao texto que trata das regras sobre o porte e posse de armas de fogo. O senhor se posicionou a favor da flexibilização, tanto da posse como porte de armas de fogo, desde que, claro, focadas na defesa pessoal ou nas atividades de caça, esportiva e colecionador. Mas a experiência do senhor como delegado de polícia, que lidou com crimes de diferentes naturezas, não provocou no senhor uma necessidade de maior cautela em relação a justamente a aprovação de projetos para armar ainda mais a sociedade? A minha atuação de projetos, emendas e relatórios foi sempre nesse mesmo sentido. Você tem sim como flexibilizar posse e porte para a defesa do cidadão, na medida de um direito individual, não a política de segurança pública. Segurança pública é papel do Estado, não do cidadão comum. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz um duro combate contra os decretos de Bolsonaro que desregulamentaram excessivamente, acabando com a fiscalização. Lá atrás eu já alertava para aquilo que está acontecendo agora, a aquisição de armamento pesado por grupos criminosos usando de artifícios permitidos pelos decretos. Não teve nenhuma aprovação de legislação, com voto meu, que flexibilizasse excessivamente. Mas é preciso ter clareza. A atividade de CAC, que é colecionador, atirador esportivo e colecionador, é lícita, é justa, a imensa maioria de gente honesta. Mas quando você fragiliza a fiscalização, você prejudica a segurança pública e o cidadão. Foi meu alerta o tempo inteiro e, infelizmente, ele não conseguiu tramitar e votar projetos que deixassem isso mais claro. É preciso fortalecer o controle. Hoje o Exército é incapaz de dizer quantas armas nós temos circulando no Brasil. Mas até para flexibilizar não havia esse risco justamente dessa liberação? Não, você tinha coisas limitadas, você tinha a capacidade de chegar a 4, 5, 6 armas de fogo, armas de uso pessoal, para defesa pessoal. O que o governo fez foi levar até o limite do fuzil, que é uma arma de guerra para a liberdade de acesso a cidadãos comuns. Isso é absolutamente inadequado. Toda a atuação feita durante o parlamento foi nesse sentido. Flexibilização sim, mas com regras muito claras e transparentes para beneficiar o cidadão comum. Falta de regras só ajuda dois públicos, fabricante de arma e bandido. Eu não trabalho para nenhum deles. Agora, candidato, o senhor incluiu no programa do seu governo reduzir justamente as taxas de homicídios de crianças, jovens e mulheres vítimas de feminicídio. Mas o senhor não acredita que mais armas circulando contraria esse seu projeto de governo? E permita-me, eu trago aqui um dado. Segundo o Anuário da Segurança Pública, o número de feminicídios aumentou 4% entre 2017 e 2018.
E o número de assassinatos de mulheres que ocorrem em casa foi 39% em 2018, segundo o Atlas da Violência. E as armas de fogo, infelizmente, são o principal instrumento utilizado. Você não tem uma conexão direta entre arma de fogo para porte ilícito e aumento de homicídios. Mas você tem sim que ter um cuidado muito grande com a violência contra a mulher e grupos vulneráveis. Eu tenho uma longa experiência nisso. Sou um dos fundadores do DAGV aqui em Sergipe. Você tem que atacar esse problema com prevenção, passa por educação, uma modernização da sociedade, que ainda é muito machista, muito violenta, e muita repressão qualificada para esse tipo de crime. Você tem que ampliar a rede de atendimento para essas mulheres que hoje estão desprotegidas, desde o momento da denúncia até o momento da apuração e proteção posterior, porque existe uma vinculação afetiva e econômica, mas não tem como atribuir isso única e exclusivamente ao aumento do número de armas em circulação. Na verdade, é um problema que já vem se arrastando há muito tempo, sem um ataque adequado por parte do governo federal e estadual. Em seu programa de governo, o senhor fala na criação do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos Estadual. Mas esse plano já foi criado em 2020. O senhor não tinha conhecimento desse projeto e, aproveitando, quais os planos para a agricultura? Nós temos um projeto absolutamente inefetivo hoje em andamento. Nós tínhamos o travamento do programa de aquisição do leite, nós não tínhamos o avanço adequado e as compras, além de uma excessiva politização desse processo. Quando você caminha pelo interior do estado e visita as cooperativas, associações, os pequenos produtores, que foram muito assistidos ao longo do nosso mandato, você percebe que existe uma indicação política para quem vai ou ser ou não fornecedor. A agricultura em Sergipe tem uma potencialidade muito grande para a geração de emprego e renda, para a ocupação dos sergipanos, além da garantia de segurança alimentar. Isso depende de garantia de crédito facilitado, e o Estado tem como fazer isso, com o Fundo de Aval Estadual e a parceria com o Banese. Tem que ter assistência técnica qualificada, e você consegue isso ampliando os quadros da Indagro e garantindo, claro, infraestrutura para escoamento dessa produção. Tudo isso é possível fazer e não foi feito por esse grupo político que está ao poder há tanto tempo. O senhor inicia o seu programa de governo se referindo à estrutura da atual administração como uma máquina pública hipertrofiada, com a superposição de objetivos entre as secretarias e órgãos da administração indireta. Isso sinaliza que, se eleito for, o senhor pretende reduzir o número de secretarias? Enxugar a estrutura, não necessariamente reduzindo o número de secretarias. Você tem vários exemplos claros aqui em Sergipe. A cada ruptura política, você tem uma centena de exonerações de comissionados. Ou essas pessoas não trabalhavam, o trabalho delas não gera resultado, ou pior ainda, o governante não tem preocupação com o interesse do cidadão, ele descontinua o serviço público. É possível fazer um enxugamento muito grande, com tecnologia e contratação através de concurso público como prioridade. Processo seletivo para comissionados, concurso público para permanentes, numa linha de adequação para uma máquina mais moderna. Mas existem secretarias que precisam ser criadas. A gente tem que retomar a Secretaria de Articulação com Municípios, o governo tem que ser um parceiro das cidades e não um adversário. E você tem que ter a inclusão da pessoa com deficiência. É uma bandeira nossa muito clara, são 25% da população e não estão representados nos espaços de poder. Ter a secretaria atuando, como já acontece em vários estados, é muito importante para que de forma transversal você tenha uma adequação do Estado para esse público tão importante. Essa criação da Secretaria de Articulação dos Municípios seria facilitar o trâmite com as prefeituras, independentemente do partido dos prefeitos? Cumprindo aquilo que eu fiz como senador da República. Os 75 municípios receberam recurso. Nunca houve diferenciação, nunca perguntei o partido, em quem votou em 18, em quem vai votar em 22. O que me preocupa é que o dinheiro chegue no lugar certo. E você é que consegue isso fechando as torneiras de corrupção e incompetência e despolitizando aquilo que não é necessário politizar. Uma boa parte das prefeituras sergipanas são de cidades pequenas, não contam com uma estrutura adequada, por exemplo, para a gestão de projetos, para a atração de novos investimentos. É um papel do Estado ser parceiro. E a gente vai conseguir fazer isso a partir de janeiro de 2023. Consta no projeto do senhor criar, no primeiro ano, junto à Administração Estadual do Meio Ambiente, que é a ADEMA, um programa de dispensa e simplificação das licenças ambientais para pequenos empreendimentos produtivos de beneficiamento e comercialização coletiva e individual de agricultores familiares. Eu gostaria que o senhor falasse sobre 2 pontos desse projeto. Primeiro, o que o senhor considera pequeno empreendimento e segundo, por que o senhor considera importante dispensar licenças ambientais, ainda que em empreendimentos pequenos? O senhor avalia que existem questões mais importantes a ser avaliadas? Você tem um travamento do investimento desse pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor é aquele que tem produção local, atende a sua comunidade, um pequeno grupo de pessoas. Deixar esse mesmo cidadão, essa mulher, esse homem, lá do interior do estado, vítima de uma burocracia excessiva, penaliza a produção, atrasa o desenvolvimento econômico. Então, quando você retira essa obrigação, você não está abrindo mão de fiscalização. Nós vamos reaparelhar a ADEMA.
tirar a politicagem de dentro, garantir um quadro técnico permanente e qualificado, porque hoje você tem um excesso de comissionamento por lá, você tem um atraso muito grande no processo de licenças e, ao mesmo tempo, vamos abrir as portas para o pequeno empreendedor. Quem tem que entender que quem gera emprego em massa são os pequenos e médios empreendimentos, que têm que ser fortalecidos pelo governo do Estado, sem nenhum tipo de risco para a questão do meio ambiente, que também é uma prioridade do nosso governo. O senhor fala no seu plano de governo em apoiar a aceleração da implantação do 5G no Estado. Inclusive, a Anatel já anunciou a liberação do 5G segunda-feira em Aracaju, mais 6 capitais. Agora, considerando essa uma tecnologia disponível a aparelhos de geração mais avançada, portanto, não chega a todo mundo. Como o senhor elencaria esse apoio diante do quadro da internet, se quer ter chegado com a qualidade em algumas regiões aqui de Sergipe? Você tem que ter uma grande expansão no alcance da rede digital sergipana. Está muito atrasado. As nossas escolas, cerca de 40%, 50%, chegam a ter internet. Da mesma forma, não tem sequer esgoto instalado nessas unidades. A gente tem que avançar no digital. É muito importante como forma de geração de emprego e renda. Você tem como dar um apoio estadual, primeiro, a liderança do governador junto à bancada para acelerar a instalação das antenas. E no segundo ponto, o apoio para que você tenha acesso nos espaços públicos à rede 5G. Tudo isso é possível de ser feito e vem sendo feito em outros países e estados. A gente tem que dar um passo mais acelerado para a modernização. Sem modernização, a gente vai continuar condenado a ser o terceiro estado com o maior número de desempregados do Brasil. O senhor também fala em criar ao longo do primeiro ano e implementar a política estadual de resíduos sólidos. Bom, o fato é que essa política estadual de resíduos sólidos no Estado foi instituída em março de 2006. O projeto do senhor difere da proposta já aprovada na Assembleia há 16 anos? Sim, é necessário modernização e cobrança de verdadeira implementação. Você ainda não tem uma execução da política de resíduos em Sergipe. O fato, e é muito claro, basta caminhar para o Sergipe, é que você não tem ainda a implantação da destinação adequada e principalmente a utilização, o aproveitamento dos resíduos. Tudo isso tem que ser acelerado e se dá pela intervenção do Estado, com modernização da legislação e muita fiscalização. Agora, no programa do senhor consta, entre os projetos, o de adequar a DESO ao novo marco regulatório visando a melhoria substancial do serviço prestado. Mas um dos pontos de atenção do novo marco regulatório se refere a como tornar atrativo para o setor privado a implantação do serviço de abastecimento de esgoto em áreas mais carentes, digamos assim. Como é que o senhor pretende equilibrar esse ponto? Com a garantia do serviço chegando ao sergipano que mais precisa. Eu sou contrário à privatização da DESO. Eu acho que esse não é um caminho. Nós precisamos profissionalizar a gestão e garantir investimentos. Hoje você tem um cabide de empregos e uma equipe extremamente envelhecida, uma equipe técnica, que tem interesse, que se esforça, mas que é insuficiente. Hoje você tem um desperdício de cerca de 50% da água potável, já captada e tratada pela DESO. É um absurdo, é um crime. Tem que ser combatido. No primeiro momento é uma auditoria na DESO, uma modernização da equipe, uma melhoria da gestão e a partir daí os passos que o novo marco permite de capitalização da empresa, mas mantendo sempre o controle com o Estado. Eu não vejo com bons olhos a entrega da água, do saneamento, exclusivamente para a iniciativa privada. Isso pode acontecer. Mas temos bons exemplos dentro do Brasil, São Paulo, por exemplo, Espírito Santo, de gestão pública qualificada e profissional. Então, ainda sobre a DESO, caso eleito, quais seriam as primeiras medidas em relação à companhia de saneamento? A Caixa Preta que você tem lá. O Estado de Sergipe é um dos menos transparentes do Brasil, um dos 3 menos transparentes do Brasil. Tem que abrir a Caixa Preta das contas, inclusive da DESO e do Banese. Dar clareza para o cidadão para que ele possa participar disso, porque o patrimônio é dele, não é do político. Ele tem que entender o valor que tem a DESO, a potencialidade de atendimento e como vamos chegar lá. Isso é possível de fazer, repito, porque vários estados fizeram esse dever de casa. O que nos falta aqui é gestão política qualificada no lugar do político, que é na cadeira do governador. No lugar do presidente da DESO, um técnico eficiente, responsável e com metas transparentes para ser cumpridas. A gente não pode concordar com a permanência de quem fracassa na gestão. O senhor falou há pouco que é contra a privatização da DESO e citou o Banese. Em relação ao Banese, qual é o seu pensamento se eleito governador? Fazer uma mudança de foco do banco. O banco dos sergipanos tem que ser dos sergipanos de verdade, não só na propaganda. Transformar o Banese num banco de fomento da atividade, do empreendedorismo, do comércio, da agricultura sergipana. Tudo isso é plenamente possível com a parceria do governo do Estado, financiando através de fundo de aval, um crédito mais barato, com prazos melhores, para gerar potência na nossa economia. Eu não acredito que o Banese tenha capacidade de concorrer com os grandes bancos nacionais. Não faz sentido quando você olha para a escala. Mas como fomento é uma ferramenta fundamental. Tem que ser bem aplicado. Já tive inclusive diálogos com o atual presidente da instituição para entender as potencialidades que nós temos e também, infelizmente, a caixa preta dos últimos governos que sangraram demais o Banese e que hoje geram uma deficiência de caixa que vai ter que ser suprida em algum momento.
O senhor fala também em criar e implementar o programa Adapta Sertão, que tem o objetivo de ampliar a produção em locais de extrema pobreza, de seca extrema. Mas em relação ao combate à seca, quais os projetos de infraestrutura que o senhor traçou? A gente tem um grande projeto que é um sonho nordestino, um sonho sergipano, que é o Canal de Xingó. Para isso, o governador tem que exercer uma liderança junto à bancada, que nunca foi exercida nesses 4 anos em que eu estou na bancada federal, para trazer recursos através do orçamento da União. Ele está falando de uma obra de longo prazo e de altíssimo custo, mais de 4 bilhões de reais. Mas aqui em Sergipe nós temos que modernizar as nossas adutoras, fazer novos canais, modernizar o acesso dessa população a poços artesianos, dessalinização e também as cisternas. Modernizar aquilo que já se fez no nosso estado no passado e que foi abandonado com o tempo. A gente deixou 10, 15 municípios dependentes de carro-pipa. Isso não faz o menor sentido, a gente está em 2022. Então é possível sim avançar bastante, modernizando e trazendo a parceria sim, não há como fugir disso, com o governo federal. O senhor traz em seu programa a criação de uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação para atração, criação e gestão de projetos inovadores. Essa também não seria um projeto já desenvolvido pela CDTEC? Se você olhar os resultados da CDTEC, você tem a resposta. Você não tem implantação de tecnologia e inovação em Sergipe há muito tempo. São iniciativas que se perdem apenas no nome bonito e na falta de execução e de resultados. Quando a gente fala em dar um choque de gestão e transparência em Sergipe, é justamente por isso. Eu preciso que os projetos, os programas, as secretarias funcionem de verdade e entreguem resultados. O mercado de trabalho cada vez mais se moderniza. O nosso jovem tem que estar preparado para esse novo mercado de trabalho e as vagas têm que ser criadas aqui em Sergipe. Nós já temos, com tecnologia e economia criativa, um grupo, um colegiado bastante forte, crescendo em Sergipe, mas sem estímulo concreto. É onde entra efetivamente a Secretaria, nessa nova roupagem mais moderna, mais efetiva e sempre com transparência e metas. Agora, o senhor propõe implantar no primeiro semestre o sistema de TaxiGov, substituindo a alocação de veículos. Como funcionaria e quais os planos, então, para a frota de veículos do Estado? Você tem hoje uma frota preponderantemente de carros locados. A alocação de veículos para atividades meio não faz sentido, quando você pode ter esse deslocamento por um mecanismo muito mais econômico, já testado em outros estados, como Minas Gerais, com grande economia de recursos. A gente não está tratando de substituir ambulância, viatura de polícia pelo sistema de táxi. A gente está falando daquele carro do administrativo que faz deslocamentos eventuais e que pode ser totalmente substituído. É a modernização, a gente tem que colocar o dinheiro do povo onde ele é necessário. Eu não posso ter desperdício, nosso estado é pequeno, exige ações rápidas de recuperação e cada economia de centavo que a gente puder fazer tem que ser feita. Candidato, vamos falar agora sobre geração de emprego. Seu plano de governo estabeleceu uma meta de gerar 100 mil postos de trabalho ao longo dos 4 anos de gestão. De acordo com o IBGE, Sergipe possui cerca de 170 mil desempregados. Como então gerar emprego para 58,82% desse público? Ativando setores da economia que empregam rápido, esse é um compromisso imediato, e no médio e longo prazo qualificando a educação, uma educação que leve nosso jovem para o mercado de trabalho efetivo e moderno que nós temos. Que setores seriam esses? A construção civil, através da ativação de programas estaduais de reforma e construção de moradias populares, o turismo, que em Sergipe sempre viveu abandonado, nós não temos uma secretaria técnica profissional do turismo há muito tempo, se é que em algum momento nós tivemos no passado, é um cabide de emprego, de político e de amigos. Você tem que ter ativação ainda maior da agricultura sergipana, seja ativando aquilo que já está instalado e está abandonado. E dou um exemplo, os perímetros irrigados no sertão têm ocupação média de 50% apenas. O platô de Neópolis também, da mesma forma, tem uma atuação muito abaixo daquilo que é o potencial final daquilo ali. Com apoio técnico, com investimento, garantia de crédito, você potencializa essas atividades. E não dá para fugir também da questão do mercado de petróleo e gás, que é uma potência que nós temos, o mercado mineral em geral, e que tem que ter atrativo para que o emprego fique na comunidade, dentro do estado de Sergipe. A captação, a mera captação, não vai garantir para Sergipe recursos. A gente tem que ter toda uma rede para aproveitamento disso, e é possível fazer. Com essa estrutura toda avançando, com formalização, incentivo para que você tenha cada vez mais formalização de vagas, a gente entende que é possível atender isso, potencializando o NAT nas 20 maiores cidades, para que esse público que hoje está abandonado, desempregado, desalentado, receba assistência do Estado para a reinserção no mercado. É atrair e casar as duas coisas. As vagas que existem, elas existem, a qualificação necessária para que você tenha esse encontro. Para o jovem, mas também para a pessoa de meia idade que hoje está no desemprego. Candidato, não temos mais tempo para a pergunta, então chegamos àquele momento do minuto para as considerações finais.
Bom, primeiro de tudo, agradecer a você que acompanhou a entrevista pelo tempo dedicado. É muito importante entender que hoje em Sergipe nós temos uma oportunidade histórica de fazer uma mudança verdadeira. Uma candidatura de gente honesta, competente, compromissada e com história de mudança, de enfrentamento. Chega de deixar os mesmos de sempre nos cargos. Essa turma está no poder há 20 anos e não fez aquilo que era necessário. Agora é possível fazer. Com coragem, com técnica, trazendo para Sergipe aquilo que funciona e o mais importante, respeitando as pessoas. Os servidores públicos que serão bem tratados, com ampliação de quadros através de contratação por concurso, e aquele que mais precisa, que vai ser protegido com vários programas de transferência de renda e justiça tributária. Verifique o restante das nossas propostas nas redes e nos nossos programas. Candidato, muito obrigada e uma boa tarde. Boa tarde. Amanhã o SE1 exibe entrevistas gravadas com os candidatos Dr. Cláudio, médico geriatra do DC, e Elino Sabino, do PSTU. A seguir, a gente fala sobre o início da lacração das urnas no TRE. O processo é para a inclusão das mídias com as informações dos candidatos nas urnas. Agora você tem imagens da cidade de Macambira, localizada no Agreste Sergipano. 12 horas e 19 minutos, o SE1 volta já.